Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à disciplina de entomologia aplicada à agronomia. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a morfologia externa dos insetos. A gente até abordou um pouco desse conteúdo anteriormente, mas antes de dar continuidade à disciplina, alguns avisos. O primeiro deles é que é imprescindível que a galera ela continue participando no AVA. Continue acessando a disciplina no AVA. Nós temos perguntas de pré e pós-aula. Nós temos conteúdo postado, tanto os meus próprios slides, quanto o material postado institucional. Então, por favor, continue acessando, continue fazendo os exercícios, fazendo as atividades. Isso é pontuado e é importante que a gente dê continuidade ao curso. Então, os materiais dessas aulas de morfologia externa vão estar postados na aula 1, aula 2 e aula 3 da unidade 2. Então, são 3 aulas de morfologia externa, nas quais a gente vai trabalhar cabeça, tórax e abdômen. Cada uma dessas partes em uma aula específica. Então, outro aviso, por favor, ao final de cada aula dessas gravadas, a gente vai deixar uma atividade. Essas atividades são pontuadas como atividade em sala de aula, ou seja, aquela boa e velha atividade parcial. Então, ela vai valer ponto aqui. Então, a gente vai fazer as atividades são postadas no AVA, eu vou postar lá no AVA. Vocês têm uma semana para poder me entregar essas atividades no e-mail que está aparecendo na tela aí, carlos.emorais@croton.com.br. Mande o e-mail com a atividade. Se por algum motivo você está com algum problema no acesso do AVA, regularize a sua situação, ou então, em casos bem especiais, pode mandar e-mail para a gente que a gente disponibiliza a atividade. O que não pode perder prazo. Hoje, por exemplo, é dia 23 de março. Então, uma segunda-feira, que é o dia da nossa aula em sala de aula. Então, o envio da atividade referente à aula de hoje vai ser até o dia 30 de março. Impreterivelmente. Não será adiado, não será modificado e é isso aí. Então, por favor, fiquem espertos. O link desse vídeo está postado no AVA. Então, todas as aulas estão postadas no AVA ou através do link, o slide do professor e a atividade. Tudo na mesma aula. Então fique esperto, olhem todos os links disponibilizados para você não perder as atividades. Se não encontrou atividade, me procura, corre atrás do professor que a gente vai estar disponível. O material discutido na aula de hoje, ele pode ser questionado, as dúvidas podem ser tiradas. Então você pode entrar em contato diretamente, pode mandar mensagem no AVA, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente está disponível para tirar as dúvidas geradas nessa discussão de hoje. Então pode participar à vontade, pode compartilhar suas experiências, pode mandar informação, estamos disponíveis, tá bom? Então, o que a gente falou até agora? Semana passada, na aula anterior, na verdade, a gente falou um pouquinho sobre ecologia, sobre a comunicação dos insetos. Eu acho que todo mundo lembra disso. Falamos sobre os semioquímicos, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Então, através dos sinais químicos que os insetos usam para se comunicarem, para ir atrás de comida, para ir atrás de uma fêmea. Então, falamos dos feromônios, dos aleloquímicos. Falamos um pouquinho dos insetos sociais, aqueles divididos em castas, que são especializados em comunicação, que têm uma estrutura comunitária bem legal. Falamos muito sobre isso. Então, volte lá e dá uma estudada que isso cai na prova. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais profundo da morfologia externa dos insetos. Então, eu adoro essa figura que representa as 3 partes constituintes do corpo dos insetos. Já falamos das 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Então, por favor, lembre-se com muito carinho dessas 3 partezinhas representadas na nossa formiguinha maravilhosa aqui da figura. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, né? Já que estamos falando de morfologia externa, é impossível não falar sobre o exoesqueleto, já que a parte externa é totalmente revestida por essa estrutura rígida que confere proteção e conformidade, guarda os órgãos internos dos insetos e tal. Então, o exoesqueleto. Já falamos do exoesqueleto, mas é importante falar um pouquinho sobre isso. O que compõe o exoesqueleto? O exoesqueleto é formado por placas sobrepostas de quitina. Fica parecendo um telhado. Olha só a figurinha que representa muito bem isso. Então, se a gente ampliar muito a cutícula ali do inseto, você vai ver esses escléritos, que são essas placazinhas de quitina que vão ficar sobrepostas umas às outras, e você acaba conseguindo visualizar isso
macroscopicamente como se fosse um telhado, várias telhas colocadas, e você tem uma estrutura contínua dessas placas que acabam dando essa proteção e essa rigidez ao corpo dos insetos. Então o exoesqueleto é formado de quitina, mas é formado por essas placas chamadas escléritos, certo? A parte externa dos insetos, essa parede corporal, que é chamada de tegumento, ele é dividido em 3 partes: a epiderme, membrana ou lâmina basal e cutícula. A parte mais superficial, né, é a cutícula, certo? Então a cutícula é a parte que está externamente ao corpo do inseto. Então é aquela parte que está tendo contato do corpo do inseto com o meio no qual está inserido. E essa cutícula que está sendo dividida, que está sendo mostrada em destaque aí na figura que a gente está mostrando aí, vídeo que está aparecendo aí para vocês, certo? Essa cutícula é a cutícula onde tem a quitina que forma o exoesqueleto, certo? E essa quitina, apesar de não é um osso, não, é um polissacarídeo, certo? E tem muitos trabalhos que estão tentando utilizar essa quitina para alguns experimentos, a gente usando para fazer purificação de água, pegando vários artrópodes para tirar a quitina e usar, certo? Então há um futuro aí de uso da quitina, já que a gente tem muito exoesqueleto sendo desperdiçado aí, né? Através das ecdises e tal, os insetos acabam largando o exoesqueleto para trás. A quitina pode ser um produto bastante interessante para o futuro. Outra característica do corpo dos insetos é a simetria bilateral. Então já falamos disso, então não preciso reforçar. O que acontece? O inseto, se eu cortar ele no meio, ele vai ter 2 partes iguais. Então não preciso nem continuar. Outra característica dos insetos: um par de antenas, 3 pares de perninhas, 2 pares de asas. Ah, professor, mas a formiga não tem asa. Beleza. Alguns insetos a gente tem algumas exceçõezinhas, principalmente relacionadas às asas, certo? A formiga, por exemplo, uma grande quantidade de espécies possuem asas na fase reprodutora. Então elas fazem a revoada para poder abrir um novo formigueiro, né? Nesse momento elas possuem asas. Há outros insetos, são ápteros, que não possuem asas. E existem os insetos chamados de dípteros, mas a gente vai falar deles mais para frente. E talvez em alguns casos são dípteros, porém são dípteros falsos, porque eles possuem um segundo par de asas que está lá adaptado, mas a gente vai falar deles quando for pertinente. Mas, via de regra, as características básicas do inseto: bater o olho, você vai descobrir que é um inseto, um parzinho de antenas, 3 pares de pernas, essa característica que realmente é a mais fácil de você visualizar, e 2 pares de asas, certo? O corpo, dividido em 3 partes, como nós já citamos várias vezes, eu espero que ninguém erre isso na prova: cabeça, tórax, abdômen. Então, mais um outro inseto aqui. Você pode visualizar que naquela primeira figura o inseto é áptero, não tem asas. Nesse caso aqui é uma abelha, possui 2 pares de asas, como manda o figurino, como é a regra de identificação dos insetos. Então, de maneira geral, essas 3 partezinhas que nós falamos, cabeça, tórax e abdômen, possuem funções bastante distintas. A cabeça é o órgão, onde estão colocados os órgãos sensoriais, aqueles órgãos que têm a função de interpretar o mundo externo para os insetos. Então, é através da cabeça que nós temos os órgãos de percepção, com os quais o inseto percebe o mundo, certo? Na cabeça também estão os órgãos responsáveis pela integração neural, o cérebro, como se fosse o cérebro. Então as terminações nervosas, elas estão na cabeça. E é através da cabeça que o inseto se alimenta. Então a obtenção, a coleta de alimentos, fica nos órgãos contidos na cabeça. O tórax é a função de locomoção. Então todos os apêndices locomotores dos insetos estão no tórax: as pernas e as asas. Então o inseto se locomove através do quê? Dos órgãos que estão localizados no tórax. É só você associar o nosso tórax. Então a nossa região torácica, que está nos nossos braços, então, com relação aos insetos, nessa região torácica está o quê? Pernas e asas.
E o abdômen, que é aquela parte terminal dos insetos, que muita gente chama por nomes menos científicos, né? A bunda, né? Então, aquele é abdômen. Então é a parte terminal e geralmente está associado ao quê? Sistema reprodutor, sistema excretor e a maioria dos órgãos viscerais dos insetos estão localizados ali. Sim, e além de tudo, é onde está localizado os espiráculos, os orifícios pelo qual o inseto faz trocas gasosas e tal. E tem alguns apêndices abdominais também, usados aí para cópula, para captura de presas, para uma série de outros fatores. Então, essas são as 3 partes do corpo do inseto e as divisões e as suas funções principais. Lembra que cai na prova. Começamos do começo, da cabeça. Já falamos da cabeça na semana passada, porque nós já falamos de aparelho bucal. Então, nós falamos na semana passada dos aparelhos bucais, falamos daqueles 4 tipos principais, lembra? Mastigador, picador, sugador, né? Lambedor e o nosso amigo sugador, né? Então, picador e sugador. Então, a gente falou desses 4 na semana passada, falamos da posição desse aparelho bucal em relação ao corpo do inseto, mas não falamos das outras estruturas da cabeça. Então, a cabeça não é só aparelho bucal, não serve só para comer. Então, a gente tem outras estruturas importantes na cabeça, que são os apêndices sensoriais. Então, esses apêndices são muito importantes, porque é através desses apêndices que os insetos percebem o mundo no qual ele está inserido e conseguem se sobressair nesse universo onde ele está inserido. Então, esses apêndices sensoriais, eles têm diferentes formas e diferentes tamanhos. Vamos falar de 3 principais deles aí a partir de agora. Qual a função principal da cabeça? A percepção sensorial, através dos apêndices sensoriais, antenas, olhos compostos, ocelos. Intervenção nervosa, através do quê? Das terminações, né, do sistema nervoso central. E o processamento da alimentação, aparelho bucal, que já falamos nas aulas anteriores. Na cabeça, geralmente estão presentes essas estruturazinhas morfológicas externas que você consegue visualizar rapidamente olhando para o inseto. Os ocelos. Então, vamos falar dele mais para frente. São os olhos simples e geralmente estão no alto da cabeça do inseto. Um par de antenas, um par de olhos compostos. Então, os insetos possuem olhos simples e olhos compostos. E os apêndices bucais, que é o aparelho bucal. Então, essas 4 estruturas principais estão presentes morfologicamente na cabeça do inseto. Lembra da figura que cai na prova. Começaremos dos olhos compostos. Então, quais são os olhos compostos? São esses grandes globos formados por várias lentes visuais que formam imagens e que são usadas para que o inseto consiga enxergar. Certo? Então, por que ele é chamado de olhos compostos? Porque eles são compostos por várias células de lentes visuais que recebem o nome de omatídeos. Então, um olho composto tem vários omatídeos. Certo? Então, depende muito do tipo de hábito do inseto. Insetos terrestres, aqueles insetos que ficam no subterrâneo, insetos mais primitivos, geralmente possuem uma quantidade menor de olhos compostos, de omatídeos. Por quê? Ele não é um inseto especializado em enxergar. Ele vive no subterrâneo, no escuro, então ele precisa de outras estratégias para poder sentir. Então, geralmente, eles possuem cercos caudais, possuem apêndices que são empregados para que ele consiga perceber vibrações melhor do que enxergar. Já insetos que têm uma necessidade de visualizar tudo à sua volta, igual as libélulas, elas possuem uma quantidade muito grande de omatídeos, pode chegar até na casa aí dos 30 mil, 28 mil omatídeos por olho composto. Então, quanto maior a quantidade de omatídeos, maior o raio de visão, a percepção que o inseto possui em relação ao ambiente no qual ele está inserido. Então, por isso que tem insetos que são muito rápidos, conseguem perceber a aproximação. Então isso tudo é especialização. Então, os olhos compostos é isso. Então, o olho composto ele tem realmente a função de olhos. Distingue forma, cor e tipo e intensidade de luz. Então, essa figura aí mostra um olho composto bem composto. Muitos omatídeos. Então, cada bolinha dessa, cada célula dessa é um omatídeo. Já os ocelos, eles são os olhos simples. Por que olhos simples? É uma única célula
visual. Então a figura está marcada aí, esse círculo, está mostrando os olhos simples, que geralmente ficam no alto da cabeça, certo? E, em geral, de 1 a 3. Na figura a gente tem um inseto com 2 olhos simples e um inseto com 3 olhos simples no alto da cabeça. Então, você, ao analisar o inseto na lupa, você consegue visualizar esses olhos simples, que são essas lentezinhas visuais. A função é bem parecida com a função dos omatídeos. A diferença é que só é um. Então acaba que eu não tenho a junção de vários omatídeos, de várias células visuais, para poder formar imagem. Então acaba que não tem a mesma função do olho composto. Qual a função? Geralmente, a principal função dos olhos simples é percepção de luz. Então ele tem uma baixa capacidade de formar imagem. Então geralmente ele auxilia o inseto a perceber o ambiente através do quê? De alterações de luz. Então ele consegue perceber se está claro ou escuro. Então isso é bastante importante, porque pode muitas vezes auxiliar a visão num local, numa região que a visão não alcança. Então é bastante o alto da cabeça do inseto, certo? Os olhos simples, quando presentes nas larvas, eles também podem ter uma função similar aos olhos compostos, porque permite que ela perceba o mundo de maneira um pouco mais... como é que eu posso dizer? É limitado em relação aos olhos compostos, mas permite visualizar imagens e projetar alterações luminosas. Então, nas larvas, os olhos simples têm uma função mais importante até do que nos insetos adultos, já que o inseto adulto é dotado dos olhos compostos, que é realmente aquele órgão visual, o órgão que vai formar imagens e possibilitar a visão no inseto. O apêndice encefálico, ou o apêndice que fica na cabeça do inseto, mais importante relacionado à percepção do mundo, são as antenas. Então, as antenas é o órgão sensorial principal dos insetos, certo? E a antena, assim como todo o corpo dos insetos, é dividida em partes. E essas partes, o nome da antena é antena. Então, as partes que a compõem, antenômeros. Então, lembre-se, é bem fácil de lembrar. Então, antenômeros são as porções, as parcelinhas que a antena ela é subdividida. Então, a antena é formada por vários antenômeros. Então, essa figura aí, a gente consegue visualizar pelo menos, vou contar aqui, 12, né, visualmente. Né? Então, vamos falar um pouquinho das antenas e das partes que a compõem. Então, a gente já sabe que cada porçãozinha dessa é um antenômero, mas a posição em que esses antenômeros são colocados na antena recebe nome. Então, a antena é dividida também em partes, certo? Um inseto, de maneira geral, ele é classificado como dícero, quer dizer o quê? Possui 2 antenas. Então, essa é uma característica comum dos insetos. Se o inseto tiver uma antena só, porque quebrou. Porque uma antena se perdeu, foi comida, aconteceu algum problema, mas ele possui 2 antenas. Não existe inseto com uma anteninha só no meio da testa, não. São 2 antenas, eles são classificados como díceros, certo? Então, qual a função principal da antena? Óbvio, sensibilidade, percepção do ambiente. Então, a antena ela possui essa função de, ou ao tocar, ou ao perceber sinais químicos, ou ao perceber vibrações, ela envia informação para o inseto, e o inseto tem a sua reação em relação à informação recebida. Mas existem antenas que também são utilizadas para outros fins. Então, existem antenas que são usadas para prender a fêmea na hora da cópula, para prender uma presa na hora da alimentação, e antena que dá estabilidade de voo. Então, tem antenas muito longas que são usadas para isso. O inseto ganha estabilidade de voo. Então, é uma forma que a natureza teve para compensar algum desbalanceamento aí no inseto que teria durante o voo. E essa aí é a divisão básica da antena. A gente falou que a antena é dividida em antenômeros. Então, cada porçãozinha dessa aí marcada na figura é um antenômero. Porém, como eu falei para vocês, a posição em que esse antenômero está localizado em relação à cabeça acaba sendo classificado
de um nome específico. Então, são vários antenômeros, porém, a antena é dividida em 3 partes. Escapo, que é o que? O primeiro antenômero. É aquele antenômero que está próximo à cabeça. O pedicelo, que é o que liga o escapo à porção final. E a porção final, que é formada por vários antenômeros, que é o flagelo. E é o flagelo que dá nome às antenas, que dá classificação às antenas. As antenas são classificadas em relação ao tipo de flagelo, que a gente vai falar mais à frente. Então vamos lá. Escapo é o primeiro antenômero. Então ele vai unir a antena com a cabeça. O pedicelo ele geralmente é um antenômero pequeno, mais curto, certo? Porém, quando o pedicelo é bastante dilatado, é em função desse órgão de Johnson, que é um órgão que é como se fosse um ouvido. Ele tem a função auditiva dos insetos, então a antena também tem essa função. E o flagelo é todo o outro restante de antenômeros que a antena possui e pode ser muito longo e pode ser muito variável. O escape pedicelo, há pouca variação. Existe, mas é pouca. Já os flagelos, aí são bastante divergentes e são muito importantes para auxiliar na identificação do inseto. Então, pelo tipo de antena, você consegue muitas vezes chegar, né, numa chave taxonômica a nível de família, né, até de espécie. Então, aqui essa figurinha mostra alguns tipos de antena. É muito interessante, eu gosto muito dessa parte, porque a gente consegue ver a divergência enorme entre características dos flagelos. Então, é o flagelo. É o antenômero que forma o flagelo que vai dar nome às antenas, salvo algumas exceções. Vocês veem aqui no cantinho, na parte de baixo, acho que vai estar para vocês na parte esquerda de baixo, que é o tipo de antena aristada, né? Que ela é uma antena que não é necessariamente o flagelo que dá o nome, e à direita, para vocês, acredito, né, na parte de baixo, a geniculada, né, que é o escapo, que recebe uma alteração. Via de regra, o que tem a maior quantidade de alterações morfológicas que vai dar nome às antenas é o flagelo. Então a gente vai falar, não precisa se preocupar com essa figura especificamente, que a gente vai falar de tipos de antena agora. Então, bora lá com a gente, dar continuidade. Então, essa figurinha é uma outra figura em desenho que também possibilita que você pode ver que as duas últimas, novamente, a aristada, a geniculada e a composta, que é a genículo captada ou genículo clavada, são aquelas que têm alterações não apenas no flagelo. Todas as outras representadas na figura, a alteração principal é o flagelo. Então, o que dá forma e nome, já que o nome vem em função da forma da antena, é o flagelo. Então, lembre-se disso. Primeira coisa que você vai olhar, o flagelo. Então, qual o formato desse flagelo? Isso é muito importante para que você consiga identificar o tipo de antena, e com base no tipo de antena você pode muitas vezes chegar ao tipo, a alguma identificação do inseto em função disso. Então a gente começa, assim como a gente falou das outras partes morfológicas, sempre começando do mais primitivo, né? Vamos começar também do tipo de antena mais primitivo. Aí vocês vão perceber que o nome da antena está muito ligado ao formato. Então às vezes é bem fácil de você associar. A filiforme, por exemplo, que é esse formato da antena das baratas, é o tipo de antena mais antigo, pouca especialização, certo? E é uma antena que o quê? Os antenômeros eles vão sendo continuamente um atrás do outro, basicamente do mesmo tamanho. Então há uma pouca alteração de tamanho com relação aos antenômeros. Você pode ver que tem vários antenômeros. Olha só essa foto que está destacada principal com a cabeça virada para frente da barata. Você consegue ver a quantidade de antenômeros é muito grande e eles são todos da mesma espessura. Consegue visualizar isso? Então, quem batizou o nome da antena percebeu que o quê? Esses antenômeros eles iam se ligando um ao outro e ficava parecendo um fio. Então, como tem forma de fio, vou dar o nome de quê? Filiforme. Fácil de lembrar. Então, a antena de muitos ortópteros, igual os grilos, e das baratas. Então, é uma antena basicona, aquela que não tem adicional de fábrica. Então, a antena que veio lá, saiu padrãozão, filiforme. É a antena primitiva de insetos de solo, por exemplo, é muito comum
tem a antena filiforme, que é a antena basicona. Essa já é uma antena bacana, cool e tal, pá. Então, a antena pectinada. Pectinada em função de quê? Formato de pente. Então, ela tem aquelas cerdas que dão uma ideia de pente. Então, é muito comum em mariposas, no caso aí da foto, certo? E ela pode ter expansão para os dois lados ou para um lado só. Se a expansão em forma de pente for para um lado só, eu dou o nome de pectinada. Se ela tiver para os dois lados, igual a da figura, ela é bipectinada, ou seja, bi2. Então, ela é pente para os dois lados, certo? Então, é muito comum em mariposas. Acho que todo mundo deve ter visto alguma mariposa, algum lepidóptera com esse tipo de antena, mas alguns besouros também possuem, certo? É uma antena bem bonita, bem visualmente interessante, igual essa da foto aí. Outro tipo de antena, esse é muito comum em besouro, coleóptera, principalmente dessa família, os escaravelhos aí, os escarabeidei. É o chamado antena lamelada. Qual a característica? A imagem que é uma figura, um desenho, talvez não fique tão evidente quanto a imagem que é uma foto. A imagem que é uma foto ampliada. A gente vai conseguir ver isso no laboratório, a gente vai conseguir ver isso na lupa. Então é bem fácil de visualizar. Por quê? Ao final do flagelo, os últimos antenômeros, eles são o quê? Dilatados. Então, é dilatado num formato que fica parecendo lâminas. Então, ele fica 3 lâminas sobrepostas. Não necessariamente são 3, né? Mas ele fica com lâminas sobrepostas umas sobre as outras. E aí, nome lamelada, lamela, então, ele fica num formato bem parecido. Então, essa foto é bastante representativa do que é esse tipo de antena. Então, antena lamelada. Essa também é uma muito comum, vocês vão ver muitas vezes por aí. Essa muita gente confunde, né? A cetácea com a filiforme. Qual é a filiforme? Filiforme em formato de fio. Os antenômeros eles são ligados uns aos outros e são basicamente formam um após o outro sem diminuir o seu diâmetro. A cetácea não. A cetácea, é claro que essa figura ela mostra isso de forma muito mais clara, mas muitas vezes você vai pegar alguns que os antenômeros são muito menores do que nesse caso, né? Os cerambicides aí não são o melhor exemplo para ilustrar o quanto pode ser muito parecido a filiforme com a cetácea. Mas o que é a característica da cetácea? É essa que está representada na figura. O segmento, ou seja, os antenômeros, eles vão diminuindo gradativamente, ou seja, ele é mais grosso próximo à cabeça e vai ficando mais fino em relação à ponta. Então, conforme o flagelo vai aumentando, vai se alongando, os antenômeros vão ficando mais finos. E aí, quem batizou deu o nome de cetácea porque parece uma seta, mais grosso na base, mais fino nas pontas. Lembre-se disso. Cetácea, forma de seta, mais grosso na base, mais fino na ponta. Então, esses 3 exemplares aí são besouros, né, chamados serrapau, serradores, que são cerambicídeos. Então, são besouros que se alimentam de madeira, bastante interessantes. Outro tipo de antena, essa antena também é uma antena bastante basicona, que é a antena moniliforme. Então, essa figura também eu consigo ver com muita clareza, né? É outra que também é muito comum se confundir com a filiforme, certo? Então, qual a diferença? Filiforme, os antenômeros eles vão se unindo uns aos outros de forma bastante contínua, fica parecendo um fio. A moniliforme, os antenômeros eles são ovais, então eles ficam parecendo um colarzinho de pérolas. Então, se você ampliar na lupa, você vai ver. Então, eles são ligados uns aos outros, parecendo um colarzinho de contas. Então, eles ficam um ligado ao outro. Nessa figura, dá para ver bastante bem isso. Então, que ele não é algo contínuo. Então, são pequenos, são os antenômeros circulares ou ovoides, ligados uns aos outros como um colar. Outro tipo, essa também é muito comum, inclusive aqueles desenhos que o pessoal faz de abelhinha, de borboletinha, sempre faz a antena ou captada ou clavada, que é o quê?
Ela fica fininha com a bolinha na ponta. Acho que é a apresentação clássica de antena de insetos, que é a antena que você compra para fazer fantasia de carnaval, vem tudo daquele jeito, né? Então, ou é clavada ou é captada, que a gente vai ver que são bastante parecidas e às vezes dá até para confundir. Qual é a característica? O flagelo ele vai fininho, geralmente em formato filiforme, certo? Até chegar na ponta. Chega lá na extremidade, ao invés dele afinar, ele engrossa. Então, os últimos antenômeros, eles se dilatam. Quando a dilatação ela é gradativa, de forma menos abrupta, digamos assim, é clavada. Então, essa figura mostra bem. Ele vai se dilatando aos poucos até chegar na ponta. Clavada. Tá? A captada, olha só como é diferente. A captada, ele se parece com a clavada, porém, essa estrutura que vai se dilatando, se dilata muito rapidamente, muito abruptamente. Então, ela forma como... Ela está vindo fininha, se dilata. Quando ela se dilata gradativa e de forma menos dilatada, ela é clavada. Quando ela se dilata muito abruptamente, ou seja, vem fininho, se dilatou, e a dilatação é bastante acentuada, é captada ou captata. Então, são bem parecidas, mas se você observar, você vai conseguir perceber essas diferenças. A captada é muito comum em besouros, muito. E a clavada é mais comum em lepidópteras, mas ainda assim você consegue observar em outros insetos. A gente dá exemplos aqui daquilo que é mais comum, certo? Esse é um inseto que eu acho muito bonito, um besouro, coleóptera também, certo? E nesse caso, qual a característica? Parece uma serrinha. Então, os antenômeros, eles estão de um dos lados, ele possui extensões nos antenômeros que formam pontas. E essas pontas, ao se sobrepor um antenômero ao outro, fica segmentado em formato de serra. Quem observou, parece uma serra. Qual o nome dessa antena? Vou dar o nome de serreada, porque parece uma serra. Então, ó, parece serra, serreada. Certo? Muito comum em coleópteras nos besouros. Essa também é muito bonita, essa foto. Parabéns a quem tirou. Então, neste caso, eu tenho várias lâminas saídas dos antenômeros. Em cada antenômero, ele acaba se alongando em lâminas e aí recebe um nome de flabelada. Certo? É muito comum em besouros, como o nosso amiguinho aí que está posando para a foto. Então, alguns coleópteras possuem esse tipo de extensão na antena. Essa é uma antena especial, certo? A antena aristada, que nesse caso, o que dá nome principal é uma característica que não necessariamente é um alongamento do flagelo, os antenômeros do flagelo. Neste caso, é um tipo de antena muito comum e específico das moscas, certo? Nossa amiga aí da foto. E o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor aqui. Então, olha lá. Eu tenho o escapo, o pedicelo e o flagelo é formado de um único antenômero bem dilatado, bem gordinho, certo? E nesse antenômero eu tenho essa cerda, esse cílio, que é chamado de arista, certo? Que é o que é alongado nessa antena. Então, por conta de ter essa arista, esse fio, essa cerda, ela é chamada de antena aristada. Então, nesse caso, eu tenho só um antenômero lá no meu flagelo. Bem gordinho, bem dilatadinho. E nele é que tem esse fiozinho que é chamado de arista. Por isso que a antena é chamada de aristada. Certo? Outra antena muito legal e é muito comum das lepidópteras, de maneira geral, borboletas e mariposas, é a antena em forma de fuso. Então, fuso é aquela estrutura que se usava antes para poder fiar e tal. Então ele é dilatado, bem parecido com a antena clavada. Então ela vem fininha, se dilata, porém na ponta ela afina novamente. Então, o que difere da nossa amiga clavada ou da captada é que os antenômeros eles se dilatam, mas eles se retraem. Então acaba sendo no meio os antenômeros medianos que se dilatam. Então é muito comum de borboletas de maneira geral. Tem um bem parecido com a fusiforme, que é essa estiliforme. Qual é a diferença? A fusiforme, os antenômeros se dilatam e se
comprime novamente. A estiliforme não. A estiliforme eu tenho um antenômero específico que forma um gancho, forma um estilete, forma um gancho, algo recurvado. Que também ambas são comuns das mariposas, dos lepidópteros. Então acaba sendo duas antenas que se confundem muito, fusiforme e estiliforme. Então é só se lembrar. Estiliforme, o último antenômero lá no final, ele tem uma adaptação que ele fica fininho em formato de gancho, de estilo, de estilete. A fusiforme não, ela tem um formato parecido com a clavada, porém ao final ela começa a se dilatar novamente. Então tem vários antenômeros dilatados e vários começando a se retrair. A antena bonitinha da formiga, geniculada. Então nesse caso, o que é alterado? Não é o flagelo. Então esse é um caso especial em que a primeira parte da antena é que dá nome à antena. Então a antena geniculada, ela é um tipo de antena que muitas vezes ela vem associada com outros formatos. Por quê? O que dá o nome geniculada é o fato do escapo, o primeiro segmento, aquele que está junto à cabeça, ser alongado. E aí acaba que, por ele se alongar muito, ele fica parecendo um cotovelo. Pode observar na figura que realmente dá essa ideia de um alongamento, não é isso? Do escapo. E aí, quando vem o flagelo, ele fica parecendo a articulação fica bem parecida com um cotovelo, certo? Então é muito comum de formigas, mas não só formigas. Tem besouro aí que possui a antena geniculada, principalmente associada com outro formato. Se você observar bem na formiga, olha só essa foto que tem só a formiga. Eu tenho lá o escapo dilatado geniculada. Porém, o flagelo, ele é filiforme. Ele é um flagelo em forma de fio, tá vendo? Os antenômeros são ligados uns aos outros sem diminuir o tamanho. Então, nesse caso, é uma geniculada básica, por quê? Porque a filiforme é uma antena básica, então é geniculada. Porém, o flagelo pode ter características distintas, não ser filiforme. Neste caso, ele pode receber nomes. Então, eu tenho genículo clavada, genículo captada. Então, eu tenho várias associações, por quê? Eu tenho a estrutura geniculada, porém o flagelo ele não é filiforme, ele possui adaptações. Neste caso da figura é uma genículo clavada ou genículo captada, né? Que é o que? Há uma dilatação no final do flagelo. É muito comum dos gorgulhos, né? Que é um coleóptera, é um besouro, certo? Da família Cuculionidae, que é muito comum, uma praga comum aí de grãos e de culturas agronômicas, que vocês vão com certeza ver gorgulhos espalhados aí pelos grãos de maneira geral. Um outro tipo de antena bem legal, uma característica bem específica, que é muito comum dos dípteras. Os dípteras é uma ordem bem legal, certo? A gente vai estudar as ordens de maneira mais específica, mas os dípteras é a ordem dos pernilongos e das moscas. Certo? Esse tipo de antena plumosa lembra muito uma pena. Então, você pode olhar a figura e você consegue visualizar isso. Então, o flagelo ele possui várias cerdazinhas que parecem uma pluma. Então, é muito comum de pernilongos de maneira geral. Então, plumosa é o nome desse tipo de antena. Certo? Aqui o nosso amigo pernilongo, não é uma Aedes aegypti, lá sugando um sanguezinho lá, ou sugando a seiva, certo? E com a sua antena plumosa, bem protuberante, sendo exibida por aí. Outro tipo de antena, esse o antenômero se parece muito com outros que a gente já viu, mas na verdade o antenômero ele forma como se fosse vários cálicezinhos, certo? Então essa é a diferença. Se você observar, você vai ver o quê? Como é que é a forma de cálice? É o quê? A base é mais estreita do que o ápice. E aí cada antenômero é encaixado base, ápice, base, ápice, base, ápice. Então a base estreita encaixada no ápice dilatado. Então essa é a visão. Então você vai colocar na lupa, você consegue visualizar isso. Eu tenho uma base mais estreita encaixada no ápice, na parte posterior desse antenômero, mais dilatado. Então é muito comum em besouros. Inclusive no laboratório tem, a gente vai visualizar isso na lupa mais posteriormente. E outro tipo de antena muito comum em dípteras, em tipos de moscas,
é a antena furcada. Nesse caso, os antenômeros eles formam como se fosse uma pinça ou a letra Y, né? Então é a forma de furca, como é chamado. Então é muito comum de dípteras, especialmente dessa família aí, tabanida aí, representado. Olha só como parece realmente um ganchinho. Para mim parece mais com um gancho do que com a letra Y, mas para algumas pessoas parece a letra Y, certo? Então, esses são os tipos de antenas, não são os únicos, tem mais. É claro que a gente não vai ficar tanto tempo falando de tipo de antena, é mais por uma questão de auxiliar na identificação de insetos e para a gente visualizar isso na aula prática através de insetos que são mais comuns. Então, esses tipos de antenas são mais comuns e mais fáceis de visualizar na nossa realidade, certo? Então, vamos fazer uma recapitulação para a gente parar, para a gente acabar essa primeira parte da aula. Primeiro de tudo, cabeça. É onde nós temos os apêndices sensoriais, certo? E nós temos diversas funções. Percepção, através dos olhos, dos ocelos, das antenas, sistema nervoso central e se alimentar através do aparelho bucal. Essa figura vai cair na prova, então, ó, lembra da figura? É a figura que mostra aquelas estruturas morfológicas que possuem na cabeça, os apêndices. Ocelos, um par de antena, um par de olhos compostos e os apêndices bucais. Os olhos compostos, função perceber o ambiente, cores, formas, luz, formado por vários omatídeos, pode chegar lá a 28 mil, no caso das nossas amigas libélulas. E os ocelos são os olhos simples, que a função é perceber luz, interação luminosa. E é geralmente de 1 a 3, e fica no alto da cabeça do inseto. E a antena, que é formada por vários antenômeros, e é por meio desses antenômeros que ela recebe classificações, certo? E ela é dividida em 3 partes principais. O escapo, que é o primeiro antenômero que já liga a antena à cabeça. O pedicelo, que é como se fosse uma articulação principal dessa antena. E o flagelo, que é o corpo da antena. É a parte mais extensa da antena e que vai dar nome para a antena, o flagelo. Falamos também, isso aí a gente falou na semana passada, né? Então vocês lembram. Os 4 tipos básicos de aparelho bucal. O mais primitivo, mastigador, mastiga as mandíbulas, então ele come, morde, né, o seu alimento. O lambedor, que é o aparelho bucal das abelhas, né, como ele tem uma estrutura que se parece muito com a língua, recebeu esse nome de lambedor. E os sugadores, o picador ou sugador labial, que o lábio foi adaptado e formou o rostro, né, que é aquela estrutura que perfura e suga. E o sugador maxilar, que a maxila foi adaptada e formou aquela espirotromba. Então a espirotromba ela se alonga e penetra lá no cálice das flores, por exemplo, para poder sugar o néctar. Tranquilo? Dúvidas, por favor, vocês podem comentar aqui no próprio vídeo. Vou responder com todo prazer. Vocês podem me mandar dúvidas pelo AVA, por e-mail e por WhatsApp. A Lídia, eu já passei o WhatsApp para a Lídia, não vou colocar aqui, é claro, porque o vídeo fica público, mas estou 100% à disposição agora, por exemplo, na hora de aula, e em qualquer momento que tiver dúvidas também, assim que assistir o vídeo, se tiver qualquer dúvida, pode mandar, tá bom? Vou fazer uma brincadeira com vocês? Veja se você consegue acertar as antenas que eu vou mostrar aqui, tá? Vamos lá? Preparado? 5, 4, 3, 2, 1. Jogo das 7 antenas começando agora. Que antena é essa aqui? Olha que bacana. Aqui eu tenho um caso bastante interessante, no qual as fêmeas e os machos da mesma espécie possuem antenas diferenciadas, tá? É o mesmo tipo de antena, porém, no caso dos machos, há uma dilatação, uma protuberância bastante dilatada, né? E que antena é essa mesmo? Eu não me lembro. Quem vai me ajudar? Será que você acertou? E aí, posso dar a resposta para vocês? Ou não vou falar nada. Ah! Vocês lembram que era muito comum dos coleópteros, a antena flabelada, naquela que possui os antenômeros, eles acabam se alongando. Você pode verificar, né, que o macho acaba, acho que por o aspecto de atração da fêmea, algum aspecto similar, possui antenas mais dilatadas. Pô, essa ficou fácil, né? Que antena é essa? Olha só que os antenômeros lá no final, eles são maiores, mais dilatados, não é? Qual o nome dessa antena?
E aí? Quem sabe? Depois vocês compartilham quem acertou tudo. Ué. Os antenômeros eles são dilatados, mas não tanto. Então não é captada, ela é clavada. Quem acertou, parabéns. Essa ficou fácil. Essa ficou muito fácil, é bem parecida com a foto que a gente usou para falar da antena. Que antena é essa? É aquela em forma de pente. Neste caso, para os dois lados. Lembra? Como é que é o nome? Você errou? Então, se você falar que ela é pectinada, é aceitável, certo? Não deixa de ser. Mas a forma correta de falar é bipectinada, porque ela tem cerdas para os dois lados. Parabéns para quem acertou. Essa ficou fácil também. É a mesma figura que eu usei no slide. Então, quem prestou atenção já sabe. É aquela antena que os antenômeros ficam parecendo contas. São arredondados e unidos uns aos outros. Então, em forma de contas, ela é moniliforme, né? Você já estava cantando a musiquinha aí, né? Tá. Então, vamos para a próxima? Olha esse monstro desse serrador. Esse besouro é muito legal. Então, é ceramicida, é serrador, serra-pau, seja o nome popular que seja dado. Ficou fácil. Pelo tipo de besouro, você já pode muitas vezes associar o tipo de antena. Mas nesse caso, a figura também representa muito bem. Eu consigo visualizar muito bem. É aquele tipo de antena que os antenômeros vão diminuindo o seu diâmetro da região próxima à cabeça para o final do flagelo, em forma de seta. Cetácea. Fácil. E esse já parece o Aedes aegypti, hein? Ih, rapaz. Pois é, olha essa. Vamos focar na antena. Que antena é essa? É aquela antena com as cerdas que parece uma pluma. Pô, já falei, né? Se parece uma pluma, então é plumosa. Muito fácil. E aí, acertou tudo? Pode ser a última? Essa, só por ser uma formiga, você também já consegue associar. Mas olha lá. Ela tem aquela região do pedicelo bastante dilatada e tem o flagelo que você tem que levar em consideração. E aí? Como é que é o nome dessa antena? Geniculada. Parabéns para quem acertou. Quem não acertou, volta lá nos slides, dá uma olhadinha e depois fica craque, porque a atividade que eu estou deixando para vocês lá no portal é nesse mesmo estilo. Você vai ter que me falar os tipos de antenas que eu estou colocando lá para vocês. Viu? Então, agradeço muito de coração quem está assistindo esses slides. O slide vai estar sempre disponível, não vou tirar do ar. Independente da gente voltar a ter as aulas presenciais ou não, os slides vão estar disponíveis. Tá bom? Então, não deixe de ir lá, vai no portal, vai no AVA e, por favor, não sai de casa. Vamos nos cuidar com relação a essa epidemia. Vamos fazer as atividades no portal. Eu estou 100% à disposição. No momento que você precisar, você pode entrar em contato. Tá bom? Agradeço do fundo do coração. Fique bem. Tamo junto. Tchau, tchau. Tá na hora, né?